Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de agosto, quinta-feira. Eu gostaria então de continuar nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Se você ainda não ouviu nenhum dos 18 capítulos que a gente já conversou sobre eles, é só acessar o meu canal no YouTube e você vai ver uma playlist com o nome Atos dos Apóstolos. Lá tem as 18 mensagens que a gente já conversou. Hoje nós estamos no capítulo 19. Se você puder, abra aí a sua Bíblia ou o aplicativo no seu celular e vamos ler juntos, vamos pensar juntos sobre ele. Diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, e que, desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Bom, só fazendo uma pausa rápida aqui, interessante qual foi a reação daqueles que creram em Jesus ali naquela cidade. Eles vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Essa é uma reação interessante. A confissão do que se fez. A admissão dos próprios erros.
Não há nada mais fora de moda do que isso hoje em dia. Não há nada mais difícil de acontecer do que isso. Nós vivemos um tempo onde temos a tendência de transferir as nossas responsabilidades para os outros, nos fazermos de vítima, sempre colocarmos um condicionamento social como motivo pelo qual nós erramos, nós pecamos, nós agimos mal. E é difícil encontrar um ser humano que, de fato, confesse os seus pecados e as suas culpas para outros seres humanos. E peça oração, e peça ajuda, e peça que haja acolhimento, que haja fortalecimento. No entanto, os que creram nessa cidade agiram assim. E não somente assim, mas os que praticavam artes mágicas, ou seja, os que estavam totalmente envolvidos com aquilo que está oculto à maioria dos seres humanos, os que viviam na fissura e no encantamento do ocultismo, das magias, entendendo que aquilo nada era, que aquilo não produzia vida eterna, que aquilo não transformava os seus corações, apenas maravilhavam os olhos dos outros e tornava a reputação destes que praticavam uma reputação de maravilhamento diante de tais façanhas, entendendo que aquilo não se harmonizava com aquilo que é a vontade de Deus, queimaram os livros através do qual aprenderam aquele tipo de obra, aquele tipo de trabalho, que talvez para alguns até rendia o seu salário mensal. E então queimaram os livros como uma atitude de desassociação, de distinção, de desconexão da própria identidade com aquilo que havia antes, como prática, como busca, como desejo e como manifestação. E essas duas atitudes, tanto a de expressar publicamente o seu erro, quanto de queimar os livros, têm algo em comum. Porque em ambos os casos, aconteceu em praça pública. Aconteceu de forma que outros souberam de tal prática. Isso mostra que eles não queriam ser crentes que se escondiam. Eles não queriam ser James Bond da fé. Eles não queriam se ocultar. Eles sabiam que fazendo essas coisas diante da luz, havia possibilidade real de transformação de realidade. Isso é muito importante. Nós ainda ignoramos muito o poder e a graça da confissão pública e das decisões públicas em relação ao Evangelho, de tal maneira a romper com uma determinada identidade e abraçar o caminho de Jesus em fé de forma pública. Nós ignoramos o quanto há de virtude, o quanto há de poder de transformação que isso tem e oferece a cada um de nós que buscamos praticar assim. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando o seguinte: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia.
Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa dos Efésios, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não somente em Éfeso, mas em grande parte de toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheu-se de grande furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Gritaram por quase 2 horas. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e que nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo disso isso, dissolveu a assembleia. Olha o poder que um homem tem de influenciar uma multidão, seja para o bem ou seja para o mal. Através de um homem chamado Demétrio, uma confusão foi instaurada. E através do escrivão da cidade, que aqui não é nem mencionado o nome dele, uma multidão é apaziguada. Isso não é uma coisa interessante? Você e eu, como indivíduos, podemos causar confusão ou podemos causar paz por onde a gente passa. Grandes problemas da existência são causados pela ganância de um só ser humano. Grandes crises mundiais são iniciadas pelo desajuste mental de um só homem, mas também grandes soluções, grandes revelações para o bem, grandes movimentos de graça e bondade são provocados pela iniciativa de um só ser humano. O pecado chegou ao mundo por meio de um homem, e com o pecado a morte. Mas também foi através de um homem
que a salvação veio a toda a humanidade, trazendo vida e restauração a todo aquele que crê. Isso me faz refletir que tipo de vida eu estou vivendo e que tipo de consequência a minha vida tem trazido por onde quer que eu passe. Isso me faz refletir que tipo de influência eu exerço, que tipo de postura eu tenho tido e o que isso tem gerado naqueles que me ouvem, naqueles que contemplam o que sou, dentro de casa, fora de casa. O que é gerado por meio de mim, diante das minhas dificuldades familiares, por exemplo. Não se esqueça disso. Através de um homem, uma multidão foi alvoroçada. E a partir de um só homem, ela foi apaziguada. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados os que não colocam lenha na fogueira. Bem-aventurado é aquele que provoca a reflexão, a vida, a sobriedade, a verdade. Bem-aventurado é aquele que não causa contenda entre amigos. Bem-aventurado é aquele que vê nas oportunidades da vida a chance que possuem para amarem, para cuidarem, para espalharem sobre a terra graça sobre graça.